Fala aí, meu povo. Vim gravar aqui fora hoje, porque tá um solzinho, lá dentro não tá mais sol. E a gente tá naquela época do ano aqui na Europa, que no sol faz 20 graus e na sombra faz menos 474. Seguinte, gente, Barcelona de Girona, mais uma vitória do Barça, mais uma goleada, 4 gols marcados pela 20ª vez em 45 jogos nessa temporada. Em 44% das vezes que o Barcelona entrou em campo, praticamente na metade, ele fez pelo menos 4 gols em uma partida. A média de gols sobe mais um pouquinho, vai para 3,09. Segue naquela toada da melhor média de gols desde os anos 50, né, temporada 58-59. E mais uma vez o Barcelona, poupando muita gente, consegue um ótimo resultado. Bom pro Lewandowski, que fez 2 gols depois dos 2 gols do Mbappé na disputa, que os dois vão trilhando na reta final desse campeonato espanhol pela artilharia do torneio. Bom para descansar muitos jogadores, para dar moral para outros. Por exemplo, o De Jong, que entrou no segundo tempo, jogou em 2 posições diferentes, e o Ferran Torres, que também jogou em 2 posições diferentes e de novo marcou, né? Tinha marcado contra o Atlético de Madrid, sendo importante, tinha marcado contra o Osasuna e volta a marcar. Bom momento do Ferran na temporada, especialmente pelo momento da temporada. Muito melhor ter um ótimo momento assim, com a temporada terminando, do que no início dela, porque é agora que as coisas se decidem. Sobre a escalação do Barcelona, Pau Cubarsí e Baldé foram poupados na defesa, Frenkie de Jong poupado no meio campo e Rafinha no ataque. 4 jogadores poupados, não tem o Dani Olmo por cerca de 3 semanas. Meio time titular do Barcelona fora, né? 4 poupados e mais um por obrigação. A sensação que eu tenho é que depois da lesão do Marc Casador, a gente vai ter cada vez mais o Frenkie de Jong sendo poupado. Porque agora não tem o Casador e o De Jong passa a ser o plano A e o plano B, e quando é assim você não pode perder. Então ele já saiu no meio do jogo contra o Osasuna e hoje ele começou o jogo no banco de reservas. Então o cuidado que não era tão necessário ter, porque se perdesse um tinha o outro. O Marc Casador vai ficar 2 meses fora, mais cuidado com o Frenkie de Jong. Sobre o Rafinha, nem aqueceu, nem antes do jogo. Os reservas fazem um trabalho de aquecimento, o Rafinha não fez, e durante o jogo nem levantou do banco de reservas para aquecer. A informação que se tem aqui em Barcelona é que ele chegou com um cansaço muscular muito grande das 2 partidas das eliminatórias, pouco tempo de descanso, viagem muito longa para a Europa. Ele jogou todos os minutos, né, com a seleção brasileira, jogou 188 minutos, mais a viagem longa de ida, de volta e a noite sem dormir, gera um cansaço maior para o jogador. Na quarta-feira tem o Atlético de Madrid, um jogo decisivo que o Barcelona precisa ganhar fora de casa para ir para a final da Copa do Rei. Então o Rafinha foi guardado, assim como o Baldé também, né? Também é um jogador que a distância dele para o seu reserva é muito, muito grande para o Gerard Martin. Então o Baldé também, toda a temporada dele é vista com mais atenção. Esses jogadores poupados, os que entraram, o Eric Garcia passa a ser o plano B para quando não está o Frenkie de Jong. Dá até uma boa consistência defensiva, mas a saída de bola, a construção de jogadas do Barcelona é bastante prejudicada pela capacidade que o Frenkie de Jong tem de buscar movimentos para sair jogando, tanto de conduzir bola como também de receber bola e girar muito rápido, coisa que o Eric Garcia não faz. Isso fez com que o Pedri aparecesse cada vez mais. Só um pouco mais sobre as outras opções. O Gerard Martin é natural no lugar do Baldé, o Ronald Araújo no lugar do Pau Cubarsí é normal também, e jogou o Gavi como falso ponta esquerda no lugar do Rafinha, com o Firmino por dentro. Algumas vezes eu acharia que isso seria feito diferente, seria o Gavi como meia e o Firmino como ponta esquerda, porque o Firmino é mais agudo, mais atacante e até tem mais chute. Então um destro pela esquerda para puxar mais para o meio para finalizar, mas a intenção foi deixar o Gavi um pouco mais perto da posição dele. O Gavi não é um meia centralizado, ele é um meia mais lateralizado, né? Ele é mais um meia desses quando jogam com 4-3-3, com um volante, 2 meias. Ele é um desses 2 meias que fica mais avançado. Só que o Gavi teve um jogo só discreto, não é a temporada do Gavi. Voltou, fisicamente está bem, está conseguindo jogar, não está conseguindo desempenhar tecnicamente bem no nível dele e nem no nível dos outros. O Hans Flick melhorou muito os jogadores do Barça e o Gavi é um que não conseguiu arrancar. Totalmente normal pela lesão seríssima que ele teve, começou no meio da temporada, não no início igual todo mundo, está conseguindo jogar, mas não no mesmo nível técnico. De nível técnico, se a gente for falar de nível técnico, como já sugeriu Carlos Alberto uma vez, tem que falar de Pedri e de Lamine, porque assim, é um presente a cada 3 dias, porque o calendário não dá trégua, poder ver esses dois jogar essa temporada. O que jogam Pedri e Lamine Yamal é um absurdo. Os dois saem do jogo sem números,
não deram assistência, não fizeram gols, não vai contar para a estatística, não vai inflar os números deles na temporada, mas tudo passa pelos dois, tudo, todas as jogadas criadas, todas as jogadas de perigo, tudo que o time faz de bom dentro de campo, que dá vontade de ver, passa por esses dois jogadores. A capacidade que o Pedri tem no meio campo de escolher a melhor jogada, de ativar os jogadores, de sair de situações muito complicadas, é incrível como ele tem tudo mapeado, como ele recupera muitas bolas, como ele percorre a quantidade de quilômetros que ele percorre, mesmo não tendo um físico que parece um físico de jogador de futebol. Então tudo isso chama atenção. E do lado do Lamine Yamal, ficou muito perto de fazer um golaço no segundo tempo. No primeiro tempo bagunçou muito a defesa do Girona. Me parece que cansa ainda no final do segundo tempo o Lamine, né? Acho que a queda dele de segundo para primeiro tempo em muitos jogos me parece muito clara, porque é um jogador de 17 anos que está com seu corpo ainda em formação, e acho que estava um pouco obcecado também pelo gol do segundo tempo. São 8 finalizações do Lamine no jogo. O último lance da partida é uma dessas, né, que ele tinha que ter feito passe, que ele tinha que ter buscado uma assistência, mas ele faz isso tantas vezes que de vez em quando ele quer o gol para ele também. Mas o Lamine teve quase 100 ações com a bola. O Pedri teve mais do que 100, o Lamine quase 100. Dá bastante o tom de como o time procurou esses dois jogadores. Na dúvida, o Pedri organiza, e na dúvida, o Lamine decide lá na frente. Uma defesa fechadinha, igual o Girona tentou colocar, o Lamine era um desespero para a defesa do Girona. O Barcelona faz um primeiro gol justamente numa cobrança de falta do Lamine, uma bola desviada que entra e é gol contra. Já podia ter feito antes. Eu não consigo entender a marcação da falta, que podia ter virado pênalti. Para mim devia ter virado, porque a falta começa fora, mas termina no Firmino dentro da área, e que se marque falta do Firmino. Eu agora trago o tablet para assistir mais replays e tal, porque a visão que a gente tem da tribuna de imprensa para o campo é muito distante, e eu não consigo entender como que se pode marcar a falta do Firmino, que estava com a bola dominada, que estava olhando só para a bola. Um jogador se coloca entre ele e a bola e acerta o Firmino, derruba o Firmino, e é marcada a falta do jogador do Barcelona. Enfim, acabou não fazendo falta porque o time do Barcelona é muito bom, faz muitos gols, mas é quase que inexplicável que não se mantém uma falta favorável ao Barcelona. Outra coisa que eu acho que o pênalti também me parecia bastante claro, porque é isso, né? Tem toque no Firmino dentro da área e é o último toque que tem que contar. O primeiro gol do Barcelona já podia ter saído antes, começa o segundo tempo mais devagar e o Danjuma empata pro Girona. Depois o time dá uma acelerada de novo, dá uma acordada de novo e faz os 2 gols do Lewandowski. Boa jogada do Gavi com o Firmino, e o Leva finaliza como um 9 de vez em quando tem que fazer, bota o pé na bola e vê o que vai acontecer. Ela acabou entrando. Depois uma muito boa condição de bola do Frenkie de Jong, que entrou primeiro como um 10, né, para depois passar a jogar como meio campista, que acaba achando o Lewandowski na área para finalizar. E depois ainda marcou o Ferran. O Gerard Martin é um lateral cumpridor, conseguiu fazer um bom passe. O Ferran fez o 15º gol dele nessa temporada, em 15 gols já para o Ferran Torres. O Lamine, por exemplo, tem 13, e se eu não me engano ele já tem mais gols do que o Rodrigo do Real Madrid, que tem 14, se eu não estou enganado. Mas assim, jogadores destacados, né, como o Rodrigo e Lamine. E o Ferran, que é um reserva, já chega aos 15 gols, vai mostrando ser um reserva bem útil mesmo nesse momento da temporada do Barcelona. A bola ficou 45% do tempo no terço de defesa do Girona. O Barcelona praticamente não saiu dele, 40% no centro de campo e só 15% perto do gol do Barcelona. O Girona praticamente não fez nada, praticamente não conseguiu atacar o Barcelona. São 4 chutes do Girona contra 21 do Barça. É mais um amasso do Barcelona sem fazer tanta força. É isso que me chama a atenção. Esse time é capaz de muitas vezes ser brilhante, tá com o time completo, e ser um pesadelo para o adversário, porque ataca muito bem de todos os lados, é muito tenso, recupera muitas bolas. E hoje, mesmo com meio time reserva, mesmo sem o Rafinha, que é o jogador que tem melhores números, né, ofensivos dessa temporada, outra coisa é que o Lamine tem todo esse brilho no olho que gera nas pessoas, mas o jogador com os melhores números da temporada ofensiva do Barcelona é o Rafinha, com 27 gols e 20 assistências, 47 participações em gols, mais do que o dobro do Lamine, que tem, quase o dobro, né? O Lamine tem 13 e 16, tem 29, né? O Rafinha tem 20 gols, quase a mais. Mas chama a atenção que mesmo sem ele, o Barcelona tenha feito 4 gols, tenha feito 3 no meio de semana. Eram 2 adversários acessíveis, e que o Barcelona transformou jogos que em teoria deveriam ser fáceis, que o Barcelona não podia se complicar, em 2 vitórias, 7-1, poupou jogadores, rodou elenco. Agora chega uma parte da temporada, o Barcelona iria fazer desde o Osasuna até o dia 23 de abril 9 jogos em 28 dias, vai precisar rodar. Jogo contra o Atlético de Madrid, a faca nos dentes, tem que entrar todo mundo, não tem jeito.
Mas depois no final de semana tem o Betis, se bobear vai precisar poupar de novo. Aí depois tem o Dortmund, aí depois acho que sai para jogar contra o Leganés, aí tem o Dortmund de novo. Enfim, o Campeonato Espanhol não vai ter trégua e na Liga dos Campeões, na Copa do Rei, tudo vai se decidir. Então vai ter que jogar muitos jogos e muitos jogos e muitos jogos seguidos. E para isso, pegar 2 jogos como foram Osasuna e Girona, conseguir rodar elenco, fazer 7 gols, tomar 1, é tudo muito redondinho pro Barcelona. A única pena ainda é lá do jogo contra o Osasuna. Se machucou o Dani Olmo, 3 semanas ele vai perder praticamente toda essa sequência. Vai voltar, quem sabe, pro jogo de volta contra o Dortmund, mas acredito que pelo histórico do Dani Olmo, nem isso. Enfim, meu povo, domingo feliz, tranquilo, céu azul pro torcedor do Barcelona, depois de mais uma vitória, mais uma goleada, 139 gols marcados nessa temporada, e esse número absurdo, 20 de 45 gols na temporada, o Barça fez 4 gols ou mais. Tá falado, meu povo? Um beijo pra vocês, hein? Boa semana pra todo mundo. Tchau, tchau.